Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa aula, a qual falaremos sobre neurociência e educação. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que a aprendizagem ela ocorre a nível celular. Esta é uma máxima trazida pela neurociência que nos mostra a importância de conhecermos os neurônios, o sistema nervoso, a medula espinhal, os nervos. Hoje não dá mais para pensar em educação sem pensar no conhecimento que a neurociência nos fornece hoje sobre como o cérebro funciona e sobre como ensiná-lo. Na verdade, esse é um dos maiores desafios hoje que nós enfrentamos, que é trazer o conhecimento neurocientífico, o conhecimento do laboratório para a sala de aula de forma didática, não só para a sala de aula, como também para as famílias. Eu acho de extrema importância nos preocuparmos em levar esse conhecimento para que os lares, os pais, o pai e a mãe e os cuidadores possam criar um ambiente rico em estímulos. Estímulos estes calculados e pensados, favorecendo assim o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. E não deixando de ressaltar também a importância pré-natal para o desenvolvimento saudável dos nossos bebês, para que assim, desde a vida intrauterina, nós possamos combater as vulnerabilidades constitucionais, para que assim essas crianças nasçam com todo o potencial para se desenvolver e se transformarem em cidadãos capazes de produzir comportamentos adaptáveis ao meio. Então vamos lá, como foi que a neurociência chegou a esse consenso de que a aprendizagem ocorre a nível celular? Isso começou lá em 1900 com Santiago Carral, que foi um cientista que trouxe, eu costumo dizer que a era da luz para a neurociência, que descobriu os neurônios e provou que eles funcionam através de sinapses de comunicação e que essa comunicação ela é independente, ela não ocorre de forma direta como outro amigo seu da época cientista pensava. E aí na década de 1960 ocorreu um caso muito interessante que chamou a atenção para esse conhecimento, o quanto o nosso comportamento ele está ligado a funções, a como os neurônios disparam, como eles interpretam essas informações. Um medicamento chamado Reserpina, ele causou o adoecimento de 10 a 15% das pessoas que estavam internadas, causando depressão nessas pessoas. E detalhe, depressão grave. E esse medicamento era utilizado para o controle da pressão. E aí descobriu-se que esse medicamento causava a depletação das catecolaminas nas vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas é onde ficam armazenados os neurotransmissores. Todas as vezes que o indivíduo se expõe a um estímulo, esse estímulo, essa mensagem chega até o neurônio, dependendo do conteúdo dessa mensagem, será produzido neurotransmissores. E esses neurotransmissores, ao ser lançado na fenda sináptica, influenciam o outro neurônio, comunicar essa informação para outro neurônio, formar circuitos, formar memória e assim sucessivamente. Porém, esse medicamento causava a depletação, quer dizer, esses neurotransmissores, eles eram produzidos, mas eles não eram liberados na fenda sináptica, causando o quê? Uma diminuição do humor, levando essas pessoas à depressão grave. Então veja só a importância que é o conhecimento sobre os neurônios. E aí outro medicamento para tratar tuberculose trouxe também muito conhecimento sobre como os neurônios funcionam e o quanto eles impactam o nosso comportamento. E o que é que esses medicamentos para tratar tuberculose faziam? Eles inibiam a ação da monoaminoxidase AMAL, que é uma enzima que destrói os neurotransmissores após eles serem lançados na fenda sináptica, fazendo com que houvesse um acúmulo desses neurotransmissores. Eles passavam mais tempo nas fendas sinápticas e assim eles aumentavam a ação desse neurotransmissor, proporcionando o quê? Uma melhora no humor, um aumento do humor desses indivíduos. E aí, meu caro amigo professor, todas as vezes que você pensar em dar aula, todas as vezes que você chegar na sala de aula, nunca se esqueça, você está falando com neurônios. E o conteúdo dessa informação é de extrema importância. Por quê? Como ocorre a aprendizagem no cérebro humano? Todas as vezes que o aluno ele é exposto a um estímulo, esse estímulo ele passa por um processo de transdução, que é uma transformação de energia externa para energia interna, que é um tipo de energia que circula pelo sistema nervoso do indivíduo. Essa informação, se é de interesse do indivíduo, o que é que vai haver?
vai haver uma excitação dos neurônios que vai formar outras comunicações sinápticas, formar circuitos. Desses circuitos vai se formar memórias. Então a ação desses neurônios é de extrema importância para a construção de memória. E segundo Kandel, um dos maiores especialistas em neurociência moderno, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a aprendizagem nada mais é do que a construção de memórias de longo prazo. E a capacidade que o indivíduo tem de evocar essas memórias, aplicá-la com inteligência e sabedoria na resolutividade de conflitos no seu dia a dia, associando educação e vivência, tendo como base o desejo de impactar positivamente não só a sua vida, como a sociedade. Então veja só, capacidade de criar memórias. Como é que nós criamos memória? Como é que um aluno cria memória na sala de aula? A partir do momento que você, meu caro amigo professor, está expondo um conteúdo, esse conteúdo precisa entrar na memória de trabalho desse aluno. Essa memória de trabalho, para que ela ocorra, ela precisa que haja o foco atencional na informação. Esse foco atencional, ele é sustentado por 3 elementos. Uma atenção que sustenta essa informação na memória de trabalho, é preciso que ela esteja ligada à motivação, aos interesses, à alegria, ou então seja algo que cause temor nesse aluno, chamando a atenção do seu sistema nervoso. Então, todas as vezes que você for expor uma informação, lembre-se, essa informação precisa estar mantida na memória de trabalho, passar para a memória de curto prazo, através de expressão gênica, produção de proteínas. Essa informação passa para a memória de longo prazo, e para que uma informação passe para a memória de longo prazo, chegando ao córtex entorrinal, setor K1 e K2, ao ponto de se transformar numa memória de longo prazo, é necessário que haja produção de proteínas, expressão gênica, para que essa informação seja fixada, seja armazenada. É necessário a liberação de neurotransmissores como noradrenalina, acetilcolina e dopamina. Então veja só, quando eu falo que a informação e a aprendizagem ocorre a nível celular, é preciso você, meu caro amigo professor, ter em mente a importância que é o conhecimento sobre como as células nervosas funcionam, como o processo atencional funciona, o que é uma memória de trabalho, controle inibitório para inibir estímulos distratores, para manter essa informação na memória de trabalho, para que essa memória se transforme em memória de longo prazo e fique disponível para que esse aluno possa usar e aplicar no seu dia a dia. E tem uma informação importante: os cientistas agora há pouco tempo pegaram os livros que o MEC disponibiliza para a sala de aula e descobriram que a maioria dos conteúdos que os alunos veem nos livros, eles não conseguem trazer para a vida prática. E aí eu acho que você também já deve ter se feito essa pergunta: para que vai me servir esse conteúdo? Para que vai servir aprender essas coisas? Então, a aprendizagem, segundo a neurociência, ela ocorre embasada em 3 fundamentos. Primeiro, para que uma aprendizagem ocorra, é preciso que haja uma transformação, uma modificação, uma reorganização no sistema nervoso. E isso ocorre através da exposição do indivíduo a um estímulo. E essa informação, ela vai permanecer por um tempo relativamente permanente, dependendo do uso, do quanto aquela informação faz parte do interesse desse indivíduo. Então, o que é que eu estou querendo lhe dizer? É que a informação que você vai transmitir para o seu aluno precisa estar linkada com a sua motivação, ele precisa encontrar sentido, significado, para que haja essa liberação de neurotransmissores, esses impulsos elétricos, essa informação percorra o sistema nervoso e se transforme em memória de longo prazo. Então essa aula de hoje ela tem esse fundamento, a importância da compreensão do quanto o conhecimento sobre as células nervosas, o sistema nervoso, como esse sistema funciona, é de extrema importância para que você possa fundamentar as suas aulas e assim conseguir obter os resultados desejados, que é promover um processo de ensino e aprendizagem com eficiência e eficácia. E não se esqueça que nós temos um curso completo para você que quer saber mais sobre como o cérebro aprende, para que você possa transformar as suas aulas em aulas memoráveis. E o nosso curso ele tem uma máxima, que diz o seguinte:
não é mais sobre dar aulas, é sobre criar experiências. O cérebro humano não aprende informações frias, sem tempero. Nós só armazenamos informações quando essas informações mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nos traz significado e cada vez mais linka essa informação à nossa vida, aos nossos interesses, às nossas motivações. Sem esse conhecimento, nós nunca vamos conseguir impactar a vida dos nossos alunos. Bom, todo o sistema já entendeu isso. Se você for no shopping hoje, ele é orquestrado sensorialmente para atrair as pessoas. Desde o cheiro do ambiente é projetado, construído em laboratório. O ambiente do shopping, um dos maiores investimentos é o ar-condicionado, porque ele nem pode estar muito quente, nem pode estar muito frio. Por quê? Porque quando um organismo se sente em um ambiente muito frio ou muito quente, a tendência é ele repelir-se. Então o ambiente ele causa sensação de prazer, relaxamento através dos órgãos sensoriais, fazendo com que o indivíduo permaneça mais tempo naquele ambiente. E se ele permanece mais tempo naquele ambiente, consequentemente, ele vai comprar mais e ele vai sentir vontade de voltar para esse ambiente novamente. Assim é a sala de aula. Devemos pensar na sala de aula como um ambiente sensorial, um ambiente que não apenas transmite conteúdos, mas gera experiência. Quanto mais uma aula for pautada em experiências sensoriais, mais neurônios vão disparar, formar circuitos, formar memória de longo prazo, transformar o sistema nervoso desse indivíduo, acoplando informações novas com informações antigas, incorporando esse conhecimento, causando transformação e fazendo eclodir duas coisas que eu julgo extremamente importantes, que é associarmos educação, conhecimento, convivência. Então eu espero que você tenha curtido essa aula, que é uma aula bem introdutória sobre neurociência. Temos que nos aprofundar sobre esse tema atenção, memória, funções cognitivas, as funções executivas e todo esse material está dentro do nosso curso para que você possa se transformar num professor memorável. Até a próxima aula.